Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto, em especial nessa edição com o patrocínio de Rumor, uma empresa que eu admiro demais, que faz roupas de esporte e que está comigo quase não, todo dia, né? Afinal de contas, aqui a disciplina e o envolvimento com o esporte transformaram a minha vida nos últimos 5, 10 anos e que eu posso influenciar você aí a cuidar da sua vida, da sua saúde, da sua performance. E hoje, aqui na minha frente, que responsabilidade. Quando você sentar na mesa com os seus ídolos, alguma coisa de tudo que você fez está dando certo. E hoje é esse dia. Poxa, episódio 48. 48 gravações do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. Me emociona, assim, porque é um desafio para mim fazer o podcast acontecer. Eu estou lá no interior, eu venho para São Paulo, eu gravo. O Joel sempre me desafiou. Fer, como é que tu vai fazer esse podcast? Eu disse assim, só porque tu está me desafiando, eu vou fazer. Então, eu faço lá na minha cidade, eu faço em Porto Alegre, eu faço em São Paulo. Sexta-feira eu vou estar gravando lá no Gramado Summit. Eu me viro nos 30, né, com a minha família, com o trabalho, com o podcast. Mas eu tenho uma realização muito grande por isso. Pela oportunidade que a minha carreira, que a minha força de vontade e coragem me dão de sentar na frente de pessoas que eu admiro tanto, que influenciam a minha vida, que compartilham estratégias que estão mudando o jogo do meu negócio. E ainda eu tenho a oportunidade de entrevistá-las e ajudar você que me acompanha. Quem está aqui comigo hoje? Caio Carneiro. Gente, que privilégio te receber aqui. Imagina, Caio. Que honra, sabe? O que vocês, através do First Class, estão contribuindo com a minha jornada é inexplicável. E poder fazer algumas perguntas, né, que eu ainda não tive a oportunidade de fazer, levar algumas coisas para quem está conectado comigo vai ser uma satisfação enorme. Então, seja bem-vindo. Muito obrigada pelo teu tempo. Obrigada pelo teu exemplo como pessoa, com a tua família, com a tua carreira. Eu sempre penso como o Caio pensaria, como o Joel pensaria, como o Flávio pensaria. E vocês influenciam muito as minhas decisões. Eu que agradeço, viu, Fê? Obrigado pelo convite, estar com a tua turma, galera, muito show. Então, estar aqui no teu podcast, ser esse projeto tão importante, você se dedica tanto, então eu fico muito feliz de estar em projetos como esse, porque tem verdade, sabe? Tem verdade. Tem verdade, eu fico muito feliz. Vai ser um prazer, me leve para onde você quiser. Eu te levo. Sou todo seu. Já que você falou, já que você falou sobre isso, um pouquinho da tua origem, assim, Caio, um pouquinho da linha do tempo, da tua trajetória, do que te trouxe até aqui, sabe? Pontos, marcos, eu trago muito isso no livro Destrave Sua Vida e Saia do Rascunho, que o que nos torna quem nós somos é tudo aquilo que a gente viveu, né? De realização, de dores, de construções. Então, um pouquinho de quem é esse Caio e depois eu te conduzo aí com algumas perguntas que eu tenho curiosidade e acredito que quem está nos assistindo também. Vamos lá, tentar ser breve na minha história até você poder me conduzir em qual parte dela você vai querer entrar. Tá bem. E aí, bom, o Caio é filho da dona Meire, do seu Clóvis. Tive sempre pais maravilhosos. Minha mãe, ela acabou falecendo cedo, ainda tinha 49 anos, teve um câncer muito agressivo, mas sempre foi minha grande psicóloga, assim, né? Minha grande referência, assim, de luta, tal. Meu pai, meu grande referência, essa veia comercial. Meu pai é representante comercial, vendia peças automotivas, então eu cresci com a referência de um cara pegando uma pasta, saindo segunda-feira, batendo na porta de cliente e indo vender. Então eu entendi que vendas era um caminho para você alcançar seus objetivos e vi isso dentro de casa. Naturalmente isso me seduziu para empreender, né? Então essa minha conexão com vendas, paixão pelo resultado que ela poderia dar, me inclinou um pouco mais para olhar para esse mundo empreendedor. Aos 18 anos de idade eu fui recrutado como vendedor de uma empresa de venda direta e minha carreira cresceu assustadoramente, tive um destaque enorme. E em 2000 depois de mais ou menos 15 anos me destacando, eu falo, né, profissionalmente, eu fui um vendedor que deu muito certo. Eu fui um vendedor que acabei escrevendo livro, tendo empresa, dando palestra. E em 2020 eu abri um Meditech, o Vente,
para oferecer soluções, treinamentos e capacitações de vendas. E em 2021 a Wiser, ela entrou dentro da minha operação através do Flávio Augusto, né? Então eles adquiriram a nossa operação dentro do Ventus, um parceiro estratégico super incrível. E o Caio é casado com a Fabi, eu tenho 3 filhos, a Bela, o Theo é minha, eu sou casado há 17 anos, então eu comecei minha vida ainda muito cedo de tudo. Eu falo, eu fui precoce de tudo, né? As pessoas falam, você foi precoce? Eu falo, acho que não, cara, sempre foi meu desejo, eu sempre fui aquele cara que eu sempre quis ter uma família. Eu comecei a empreender porque eu queria casar. Queria casar, queria ter filho, eu fui um filho único durante muito tempo, então eu sempre quis uma família grande. E aí, então eu sou esse cara que eu gosto de gente, eu gosto de fazer diferença, eu gosto de me desafiar, saca? Eu coloco muito do meu DNA em tudo que eu faço, pra tudo, assim, né? Eu gosto de me desafiar, eu levo isso pra minha profissão, eu levo isso para os meus negócios, eu levo isso para o jeito que eu levo a atividade física, eu me meto nas confusões de fazer Ironman, fiz Ironman ano passado, sabe? Eu sou um cara muito ativo, assim, eu não consigo... eu não consigo ficar parado. Esse ficar parado, essa percepção que eu tô progredindo, sabe? Que eu tô evoluindo, que eu tô aprendendo. Então, eu sou um curioso, inconformado. E o Caio é o tempero disso tudo. Então, enfim, sei que eu dei meio que uma pincelada em algumas facetas que eu tenho, mas esse sou eu. É assim que eu me defino, sabe? Esse é o ser que faz acontecer e envolve todos aí que Exato. estão ao redor. E hoje, Caio, qual é o teu momento hoje, assim, março de 2023? Quem é o Caio hoje, depois de todo esse movimento ao longo desses anos? Qual é o teu momento hoje? Cara, depende, assim, por que janela você olha o Caio, assim, sabe? Acho que numa janela profissional, tô num momento incrível, sabe? A gente treinando muito projeto, por exemplo, você acabou de falar do First Class, que é o nosso grupo premium de empreendedores. Eu e o Flávio Joel, a gente fala desse projeto há mais de 2 anos, né? De reunir um grupo espetacular de empresários para poder fazer uma troca coletiva, sabe? Para poder realmente um ambiente de crescimento, de progresso. Então, tirando muito projeto do papel, os projetos já atuais crescendo muito, muita dedicação. Eu sou um cara que me desafio de maneira constante, mas sou um cara também que percebi que a vida tem que ser leve, a gente tem que se divertir, saca? Então, eu tô me aproximando mais dos 40. Sabe quando você chega mais perto dos 40 do que dos 30? Então, Cheguei o ano passado nos 40. então eu sou um cara que constantemente também, cada vez entendendo mais o que a gente veio fazer aqui de verdade, sabe? Entendendo o que realmente importa. Eu tô curtindo os cabelos brancos que apareceram com mais força pra mim nos últimos 2 anos, assim. Então, o Caio tá nesse momento. Um momento de fortalecimento, de Exato. propósito. O propósito parece estar vertente, assim, em você. Eu vi uma pesquisa que fala que a cada 10 anos um ser humano ele tem um salto quântico de consciência muito forte. Por exemplo, se você pudesse trocar ideia com a Fernanda de 30, você ia ver a diferença brutal de você hoje da Fernanda de 30. Se eu pudesse conversar com o Caio, por exemplo, vou fazer 37. Se eu pudesse conversar com o Caio de 27, eu ia perceber, caramba, ele ainda vai ver algumas coisas que eu não tá percebendo. Então, o cara falando que a cada 10 anos você tem um salto quântico de percepção. E falam que depois dos 70, aos 80, perdão, você começa a reduzir. Você começa a perder consciência de algumas coisas. Até quem às vezes tem um vovô, um bisavô de 95, Sim. 96, você vê que às vezes a consciência dele tá ao contrário. Ele retorna um pouco mais ao estágio mais de criança, né? Isso. Ele começa a desamadurecer, não é o contrário, de novo. Regride. Ele regride. Então, eu nem sei porque que a gente entrou nesse papo, A gente entrou nesse papo por causa do teu momento, a chegada aos 40, esse momento de olhar para as coisas de uma forma diferente, mais leve, mas também num momento de muita coisa acontecendo. E você falou o Ironman, você falou de precisar de desafios. Eu gosto, cara. Né? Hoje, o que desafia Caio Carneiro? Cara, eu gosto de... Qual é o teu desafio hoje? Meu maior desafio é sempre ganhar do Caio. Entendeu? Eu sou um cara que eu olho pro lado no sentido de buscar referenciais, né? Sigo muito a linha do Joel que, puta, essa groselha não se compara. Cara, eu entendo que eu não posso comparar o meu bastidor com o palco de alguém, mas eu gosto de ter referenciais, sabe? Até 1964, o homem achava impossível correr uma milha abaixo de 3 minutos. Depois que um cara cruzou, milhares de pessoas cruzaram. Então, olha como o referencial é bom se usado da maneira certa. Então, mas eu sou um cara que eu gosto de... Eu gosto de progredir, Fê. Pra mim, não tem ser humano no mundo que resista a uma extensidade de esforço
em cima de uma atividade, seja ela qual cunho for, pessoal, profissional, que não tenha percepção de progresso. Então, eu gosto de, por exemplo, de superar, profissionalmente falando, né? Por exemplo, esse ano dentro do Vence, eu acho que esse mês, se não me engano, estamos em abril agora, exatamente. Esse mês de abril, a gente já vai passar o ano inteiro total, cara. Olha a explosão que a gente vê esse ano. A gente vai passar o faturamento quase do ano inteiro de 2022 em abril. Então, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, porque eu estou vencendo a mim mesmo. Então, sabe, eu gosto de trazer isso para tudo. Eu gosto de me desafiar. Então, acho que esse jeito de viver a vida é um jeito que me faz bem. Não sei se todo mundo está ouvindo, puta, não, tá tudo bem. Eu acho que cada um curte essa passagem aqui do jeito que lhe convém. Mas eu gosto de incorporar isso, acho que em tudo A que eu tua tô medida envolvido. a medida do progresso para você é o resultado. É o resultado. Eu não consigo medir de outro jeito, assim. Agora, é importante... eu acho legal dividir com a turma. Eu era um cara que, por exemplo, é muito difícil. Eu sempre tive muita dificuldade com celebração. Até hoje eu tenho, viu, Fê? Eu tenho que melhorar isso. Eu lembro quando eu cruzei o Fique um Ironman. desafio desse podcast, Exato. você celebrar um pouco E mais. celebrar. Porque eu faço uma analogia sempre com o topo da montanha, Exato. né? Que a gente busca o topo, a gente tem a largada e a chegada, e que além de chegar quando você chega no topo, você tem que descer a montanha, né? Sim. Você e muitas vezes esse descer é esse movimento da celebração. É o movimento do pós-venda lá depois de vender. É o movimento do teu próximo desafio. Qual é o próximo desafio depois de um Ironman, né? Cara, eu não sei se tu conhece a história de algumas pessoas que depois que fizeram o Ironman, entraram em depressão profunda. Conhece essas histórias? Cara, de pessoas que não pelo Ironman, pelo desafio, né? Eu tive uma pequena experiência. Tu teve? Disso, tive. Uma pequena experiência é porque eu já sabia que um dos dias mais tristes é um dia depois que você vence. Então, eu tava com a guarda meio alta já. Eu já sabia, na minha carreira eu já sabia que um dia mais perigoso é um dia depois que você vence. O minuto mais perigoso para o alpinista é um depois que ele crava a bandeira lá em cima. Porque a grande mágica em qualquer coisa é a perseguição, é a caminhada, é lá que estão as histórias, os ensinamentos, as pessoas. Por isso que as pessoas que estão vindo aqui, às vezes ouvem algumas coisas na internet que falam, porra, mó groselha, é isso do... Cara, não condiciona você chegar lá a ser feliz. Você tem que ser feliz enquanto você chega lá. Porque se você esperar chegar lá para ser feliz, na hora que você chegar, você vai se ligar nisso que eu tô falando, que... Tá, mas é só isso? Aí vai dar um vazio tão grande que você vai achar que tem algum problema. Não, você só descobriu do pior jeito possível que a mágica não tá na caminhada. O prazer tá ali, em subir a montanha mesmo, cara. É muito legal chegar no topo, mas é legal saber, tá, e qual que é a próxima montanha? E a vida, assim, é de uma montanha em uma montanha. E na hora que passar pela zona da morte, você tem que estar preparado. Exato. Quando eu cruzei a linha de chegada, foi muito absurdo. Eu treinei 3 anos para essa prova, né? Para quem não conhece o Ironman, é uma prova de triatlon de longa distância, onde você tem que nadar, pedalar e correr. Por isso que é 3 modalidades combinadas. Uma prova que originalmente nasceu no Havaí, lugar onde eu casei em Maui, no Havaí. E eu conheci o Ironman lá, numa das minhas idas ao Havaí, eu fui 5 vezes. Fiquei noivo lá, é o nosso cantinho, eu e da Fabi, a gente ama o Havaí. E aí eu vi aquele lance, Ironman, eu falei, nossa, assustador, né, cara? Imagina... ter que nadar 3,8 quilômetros, pedalar 180 e correr a maratona. Mas você classificou para ir fazer prova no exterior? Não classifiquei pro Ironman do Havaí. Não qualifiquei. Pra Kona, que é o amador, não. Eu tinha que apertar mais o cabo. Aí era uma outra coisa. Mas tá tudo bem, tem amigos que foram e animal, mas fiquei muito feliz com o meu resultado, assim. Pra um cara que... O meu primeiro Iron da vida, fiz em 10 horas e 28. Meu Deus! Fiz 10 horas e 28. E aí E aí, quando eu cruzei a linha de chegada, caramba, aquela coisa, Caio Carneiro, tem a narração, né? Vai chegando um por vez ali, porque é dura a prova. Agora você é um Iron Man! Né? Tem a narração, e quem narrou foi até o meu técnico, que é um atleta profissional, Thiago Vinhal, então foi até emocionante. Ele tava lá, né? Porque ele é um dos prós, e enfim, ele ficou me esperando até eu chegar. Ele chegou em 8 horas e pouco, ficou 2 horas me esperando ali. E quando cruzou, eu celebrei. Mas não deu 3 minutos, Fê. Não deu. E eu perguntei... E agora?
Ainda bem que eu sabia. Eu falei assim, olha, Caio, você só tá comprovando aquilo que você sabe. Que a alegria foi os 3 anos até chegar lá. Então, é aqui para todo mundo, bicho, se você não está feliz com o seu dia a dia, alguma coisa está muito errada, você tem que mudar, acabou. Ah, mas eu tô esperando conseguir o objetivo. Tu vai ter um rebote tão grande na hora que você descobrir. Então, assim, por bem ou por mal você aprende. Uhum. Só que tem gente que quer aprender por mal e lá a cabeça fica dodói depois. Uhum. Então, Ou no Ironman eu morre vi na isso. descida, né? Ou morre depois da prova. E morre E eu fui pelas aquele próprias cara que, emoções. tipo, esse baque. Eu fiquei 3 anos treinando, assim, não soltei. Porque eu fui aqueles filhos da pandemia, né? Eu me matriculei, eu me inscrevi pro Ironman em 2019 para fazer Foi a prova em transferido. 2020. Uhum. Aí cancelou 2020, segue treinando, aquela coisa. Agora vai! Aí cancelava de novo. Não, agora vai! Aí vem a segunda onda. Uhum. Então eu fiquei 3 anos no ciclo de treino. Então, quando deu, eu tirei um pouco o pé, falei, agora eu preciso de férias, 1 mês de férias. E aí, 3 anos você fazendo uma coisa, quando você para, você não se reconhece, né? Uhum. Aquela coisa da rotina, dos hábitos e tal. E depois eu fui aos poucos retomando e tudo mais. Hoje eu sigo correndo muito bem. Pedalar e nadar ainda tá um pouco, sabe, mais tranquilo. Correr, porque principalmente minha agenda, né? Depois que eu soltei, porque eu tive que reservar um momento da minha vida para fazer o Ironman, né? Eu acho que principalmente todo mundo que tem agenda mais dinâmica que nem a minha e tudo mais. Você tem que ter o Iron Family, você tem que fazer combinados com a família, você tem que se Muito preparar claros. para qualquer desafio. E então eu coloquei como prioridade, assim, sabe? Aí hoje, mais atividade física, eu assim, tô treinando de leve, mas 1h30 por dia eu treino, assim, sabe? Excelente. Mas eu quero bater na tecla. É a celebração. É sobre celebrar. É sobre Celebrar. vibrar. É sobre fazer a jornada com Exato. carinho, com Você não perdeu o referencial, assim, sabe? Senão você fica muito... uma vez eu li sobre a síndrome do hiperrealizador, que a tranquilidade dele vem da produtividade. Ele só se mantém tranquilo quando ele sente que ele está produzindo. Isso não... tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu era aquele cara que não me dava a possibilidade do desfrute. Às vezes a Fabi ia, assim... Amor, marquei um restaurante pra gente terça-feira, 6h30. Pô, como terça-feira, 6h30? Ainda dá pra fazer muita coisa, cara. Assim, sabe? Ou às vezes estava num jantar... Não merecimento. Com a cabeça no trabalho, ou, pô, não tá certo, eu tenho que estar me dedicando mais. Sabe aquela coisa? Sei. Então, quando eu aprendi que, pô, se você não tiver celebração, não faz sentido, né? Aquela coisa A mentalidade, ela fundamenta todo o processo de evolução, de Totalmente. transformação, de crescimento. Existem algumas armadilhas da mente. Existem algumas armadilhas da mente. É importante a gente identificar algumas armadilhas da mente. Chegaste num ponto que eu queria te perguntar. Se você já tinha travado por alguma armadilha da mente, se o medo já tinha te bloqueado, se alguma crença limitante já te afastou de alguma possibilidade que você reconheceu depois de ter passado por isso, ou como você lidou com isso, né? Muitas pessoas que conectam comigo, né? O meu primeiro D aí da minha técnica de reprogramação, de mindset, de performance, é o destrave emocional. Sim. É a inteligência emocional. E a gente sabe quantas pessoas, pelos seus padrões comportamentais, não fazem aquilo que precisa ser feito. Isso já aconteceu contigo? Cara, eu acho que o mais forte que eu reconheci em mim, eu tive que trabalhar durante muito tempo, assim. Eu sempre associei trabalho a sofrimento. Mas não no sentido de fazer por obrigação, mas você tem que ralar, tipo Iron Man, sabe? Você tem que ir no limite, você tem que chegar pingando na linha de chegada, senão você não foi merecedor. Não significa que não pode ser prazeroso, eu me diverti pra caramba fazendo Iron Man. Mas, bicho, eu sofri também, eu fui no meu limite, eu me dediquei. Eu cheguei ali, não dava pra fazer 1 minuto a mais. Eu cheguei com aquela sensação, cara, 10h28, Sangue. foi o que deu pra fazer, sangue, não tinha 1 segundo a mais. E eu sempre acreditei isso muito no trabalho, eu acho que muito mais e eu vi que, cara, tem que tomar muito cuidado. Sabe aquela coisa, às vezes eu tinha um mês incrível onde sabe, comecei a ganhar dinheiro e falei assim, cara, mas eu não tô sofrendo, tá errado. Sabe, então eu vi uma linha muito tênue entre entender o que é sacrifício, que é um ofício sagrado, é você ser uma pessoa comprometida, uma pessoa dedicada, mas você não precisa se matar. Sabe? Eu acho que eu ainda levo isso muito pra mim, né? Eu sempre busco esportes, por exemplo, que é no limite do limite, né? Não é à toa que eu gosto de fazer Ironman, eu gosto de fazer maratona, eu não gosto de fazer
sabe? Ping-pong. Aham. Eu amo, assim, recrear, mas não é um esporte que eu me sinto vivo. Então, reflete um pouco a minha personalidade, mas eu tenho que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado pro saber dosar isso. Cara, por exemplo, um dos maiores ensinamentos que eu tive no Ironman foi uma vez, primeira semana, Fê. Meu técnico passou a planilha de treino. E aí, no quarto dia, não tinha nada. Aí eu falei assim, ô Vinhal, cara, eu acho que você esqueceu de mandar o treino, hoje não tem nada. Eu falei assim, não, hoje você não vai treinar. Por quê? Porque eu vi quando você dormiu ontem, bicho. Se você não sabe dormir, você não sabe treinar. Descanso faz parte do treinamento. Vai aprender a dormir, aí a gente conversa. Porque ele viu que eu estava dormindo 5 horas. Eu estava dormindo 6 horas. Então eu aprendi que, por exemplo, o que era na minha cabeça? Na minha cabeça, 1 hora a mais de sono é 1 hora menos de produtividade. Estúpido. Estúpido. Sabe? Aham. Então, mas eu sei que isso era fundamentado numa raiz boa, que era coisa assim, cara, eu tô aqui, eu sou dedicado. O que é pra fazer? Fala o que eu vou fazer. E quando eu aprendi que descanso faz parte de qualquer tipo de treinamento. Momentos onde você, às vezes, dá um passo para trás, é para tirar impulso. Às vezes, um final de semana onde você vai cuidar de você. Onde você vai ficar... Desliga o celular, desliga essa porcaria. Você não tá sendo descomprometido com o seu trabalho. Sabe? Curte a tua mulher, curte os teus filhos. Ah, mas eu tenho... Cara, isso faz parte da vida de quem voa. Sabe? Então, eu aprendi isso muito. Eu aprendi, por exemplo, o sono para mim. Eu falei assim, cara, hoje eu vou dormir 8 horas e eu vou me dedicar no sono. E eu acordava, dormia bem, acordava 1 hora mais tarde, mas produzia muito mais. Então, eu acho que esse foi o maior desafio, assim. No começo eu tive que trabalhar. Em mim o lance, por exemplo, para mim não treinar era uma punição. Hoje é descanso. Como descanso? Eu tenho que estar treinando, senão eu não vou bem. Tem que estar fazendo, tem que estar entregando. Tem que estar entregando, provando. tem que estar fazendo, tem que estar batendo meta e bater uma meta. Não, mas dá para ir mais. Então, há um limiar. E tem que prestar muita atenção, porque ali estão as doenças do século, né? Exatamente. Eu acho que existem 3 doenças do tempo. Cada um mora num lugar. Existe a ansiedade que mora no futuro, o estresse que mora no agora, a depressão que mora no passado. Então, e esse meu espírito empreendedor, acho que todo empreendedor ele flerta com ansiedade. Todo empreendedor ele flerta com ansiedade, porque um dos nossos trabalhos é ver a próxima atacada, é ver a próxima direção, a visão da empresa, para onde a gente vai. Lá no Ventes a gente está vendo coisas já para 2024, sabe? Então, você tem que fazer essas projeções, mas é aquela coisa, você tem que olhar, mas você não pode ficar lá. Então, por exemplo, eu falo, né? Todo empreendedor ele flerta um pouco com ansiedade, porque ele é projetado para pensar no futuro. Então, a gente só tem que tomar cuidado com isso, porque uma vez eu acredito muito na máxima que todo exagero é burro. Todo exagero ele é burro. Todo exagero é burro. Todo exagero é burro. Até, bicho, tem água aqui maravilhosa. Se eu tomar 6 litros, meu rim sobrecarrega, eu morro. Se eu tomar 8 litros de água, eu morro. Então, até a água, que é uma das coisas mais puras, em exagero é uma estupidez. Então, eu sou aquele cara que, por exemplo... Lembra que eu falei dos cabelos brancos? O excesso ou a falta? Eu sou um cara que... Caio, onde é que estão os seus excessos? Entende? Onde é que estão os seus excessos? Ali tem excesso, bichão. Ah, não vem contar uma história que você é muito bom em se enganar. Isso aí é excesso. Onde é que estão suas faltas? Que exercício incrível para quem está nos assistindo, nos ouvindo aqui. Fê. Faça esse exercício aí, faça com você, faça com a tua esposa, faça na tua equipe, o que você deve fazer mais, o que você deve fazer menos. É como se fosse o livro o título maravilhoso do seu livro. O que você tem que destravar e o que você tem que travar. Muito. Sabe, por exemplo, para que você tem que falar agora vai e o que você tem que falar agora chega. Uau, o que você tem que falar agora vai ou agora chega? Tem gente que não tá um agora vai do próximo nível, tem gente que tá um agora chega. Não é falar assim, é não. Então, eu falo assim, cara, bicho, eu não vou mais fazer isso. Você tá a uma desistência da tua vitória. Olha que louco. Do que você precisa desistir agora? Pega essas frases aí, printa, marca, faz eu e o Caio ficar sabendo que você está com a gente aqui no podcast. Compartilha, espalha essas verdades sobre a vida, sobre a carreira, sobre os negócios, que você precisa viver no aqui e agora, né? Porque é o que a gente tem. O primeiro capítulo é Comece pelo Fim, né? É sobre hoje.
Não é sobre amanhã e nem sobre ontem, mas é sobre o que está acontecendo agora, é sobre o que você sente agora. Eu entrei nesse ponto porque muitas pessoas que conectam comigo, o medo mais trava do que impulsiona. Sim. Ele é um aliado, ele é uma trava, né? Medo de crítica, de julgamento, medo de exposição, medo de não dar certo, medo de falir, medo de não conseguir, medo da opinião alheia. Esses medos já te pegaram? Eu tenho uma relação muito boa com meus medos, assim. Cada vez mais eu melhoro. O que tu faz para que isso aconteça? Eu deixo ele pertinho de mim. Deixa perto. Eu deixo perto, mas eu determino o tamanho dele. Como? Como assim? Para mim, o medo sempre funcionou muito bem como um estado de alerta. É um alarme. Por exemplo, Caio, você tem medo de falir? Tenho. Você tem medo de falar uma groselha no podcast e ser mal compreendido? Tenho. Isso é bom, porque faz o quê? Eu tô presente. Eu tô Tá aqui, ligado, tô aqui, tá atento. tô com você, tô pensando, raciocinando, pô, o momento é importante. Há uma diferença de coragem e prudência. Então, o medo faz eu não ser imprudente. Por exemplo, eu tenho medo de bater carro e morrer, por isso eu uso o cinto, não acelero mais do que o permitido, não fico fazendo umas estupidez no trânsito, tô ali, celular, puta, não olho, tô aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho medo de bater e morrer. Então, eu uso a boa faceta do medo, que eu uso ele, bicho, você me avisa quando eu tô fazendo uma parada que é importante? Então, eu uso o medo como estado de alerta, porque eu acredito que o medo é um mecanismo de defesa. Eu acredito que existem 2 mecanismos de defesa no ser humano, a dor e o medo. Dor e medo. Por exemplo, as doenças mais perigosas, por exemplo, minha mãe morreu de câncer. Câncer é uma desgraça, por quê? Ele passa por esse filtro. Por exemplo, eu não consigo saber se agora uma célula minha está duplicando errado. Não dói. Então, diferentemente, agora se alguém começa a queimar meu braço, na hora eu já tiro o braço, porque eu senti que está doendo. Então ela passa por esse mecanismo de defesa, que é a dor e o medo. Então eu vejo muito medo como um mecanismo de defesa. Agora o exagero do medo causa o pânico. Então agora o tamanho que eu dou para esse medo, que eu acho que muitas pessoas travam, e você fala de maneira brilhante, né? Ajudar as pessoas a, cara, assim, dar o tamanho certo, a importância, aquilo que você foca expande, cara. Aquilo que você foca expande. Aquilo que você foca expande. Medo é uma coisa, é muito subjetivo, né? Então é porque é você que determina o tamanho dos seus medos na sua cabeça e tudo mais. Então, mas assim que eu lido com medo, então eu sou aquele cara que eu não chuto o medo. Sabe aquela coisa? Você não tem que ter medo de nada, não, bicho. Você tem que ter medo sim, cara. Você tem que ter medo quando você tá no carro de não fazer uma besteira, sabe? De não falar uma groselha, de não ser desrespeitoso ali, de não ser tal. É que nem vergonha. Tem que falar assim. Já conheceu alguém... tem gente que fala, ter vergonha é bom? Sim, claro que é. Excesso, não. Por exemplo, quem já conviveu com uma pessoa sem vergonha, por exemplo, chega um sem vergonha numa roda, deixa todo mundo encabulado, fala umas groselhas, todo mundo fica incomodado. Por que o cara fala isso na frente de mulher? Porque ele não tem vergonha. Agora, o excesso, por exemplo, a timidez é a manifestação problemática da vergonha. A pessoa tem uma vergonha num excesso tão grande que ele não consegue nem fazer uma pergunta. Não consegue nem se expor, falar uma ideia, uma opinião, puxar a responsabilidade para si. É timidez, é uma desgraça, cara. É desgraça. Então, eu acredito muito nisso, que o medo, ele é cara, é um estado de atenção, de alerta, não neutraliza completamente, mas dá o tamanho, você que manda, não ele manda em você. Então, eu sempre deixo ali, sabe? Eu sempre deixo. Eu acredito que 2 hábitos que você já colocou na mesa, eles ajudam a gente a ter maior domínio sobre isso. Um deles, você falou, é o esporte, a disciplina, essa mente presente, eu acho que ela contribui. Acho que o sono nos ajuda muito, porque o nosso estado de alerta, ele faz com que a gente perceba o que nos assombra e aquilo que é verdadeiro, né? Eu acredito na importância aqui, você pode completar e até me dizer se fazem parte aí da tua vida, né? O estudo, né? Eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente entende o que é real e o que é ilusão no que nós estamos criando, né? Que eu sei que faz parte muito da tua rotina. A meditação, eu acho que ela faz você estar presente, consciente nas coisas que realmente estão acontecendo. Eu acho que a gente pode considerar
para lidar com tudo isso, a nossa alimentação também, porque ela tira o nosso foco, ela tira a nossa performance, e aí você se desconcentra fácil das coisas. Você só entende o poder de tudo isso quando você, de fato, leva tudo isso para a tua vida e para a tua jornada e sincroniza. Porque se você sincronizar esses hábitos, né, sem rigidez, quando eu falo não é com rigidez, né, é com leveza, porque eu já fui essa pessoa que, cara, não vou ir treinar, tá, e aí? Hoje, por exemplo, ontem eu até pensei, cara, não vou treinar amanhã. Tá tudo bem, eu vou treinar amanhã. Mas eu tive uma fase, há uns 4 anos atrás, que se eu não fosse treinar, eu começava a ter um negócio. Como que eu não vou treinar, entende? Como é que eu vou lidar? Então, tudo, excesso e a falta. Então, eu acho que essa sincronização de hábitos, eu não sei se você coloca mais algum no meu pacote aí, Muito bom esse, alimentação, sono. eles contribuem para que a gente melhore a nossa performance, para que a gente Eu acho que lide só com adicionaria ambiente. a ambiência. A ambiência. Eu acho que só ambiente. Porque isso influencia muito a nossa mente, né? Você Totalmente. vencedores ou perdedores, né? Pessoas que acreditam no sucesso, na realização, ou pessoas que te puxam para trás. A gente é a média das pessoas que a gente convive, Perfeito. né? Eu tenho uma frase que eu uso na minha mentoria, que é: você tá uma mão de quem você nem imagina quando você Uau. se relaciona comigo, né? E quando a gente nutre boas conexões, quando a gente fortalece, né, o interesse genuíno, então eu acho que esse círculo de hábitos favorece todo esse movimento. E eu vejo que muitas pessoas não fazem o que tem que ser feito, pelo medo que sentem, por aquilo que acreditam, pela mentalidade que possuem, e pela crença de escassez, que você falou lá no início, do não merecimento, de sempre estar olhando a próxima escalada, né? Sempre estar buscando aquilo que vai ver e não usufruir daquilo que está vendo, e sempre o dia que, né? E o dia que ele te domina, né? Ele faz com que você se prenda a outras coisas. Eu vou te fazer mais uma pergunta desta ordem de mindset e performance, e depois eu quero fazer 2, 3 aí do Vence, cara. Eu quero entrar aí, tá? E onde Caio Carneiro quer chegar? Eu já vi que acho que o que maior define o Caio é que a excelência é alvo móvel. A excelência é um alvo móvel. Eu já percebi que eu nunca vou chegar onde eu me imagino. Tu imagina? Eu nunca vou chegar onde eu imagino. Sério, sério. E que bom. Porque toda vez que... É que nem excelência. Eu nunca vou chegar num campo de excelência. Por quê? A excelência é um alvo móvel. Toda vez que você avança o metro, ela se afasta o metro. Porque a excelência está na perseguição. Dá para fazer 1% melhor. Aí quando você avança 1%, a excelência se afasta 1%. Porque a mágica está na perseguição. Então, Caio, onde você quer chegar? Eu quero terminar a minha vida progredindo. Entende? Eu quero terminar a minha vida progredindo. Quero viver minha vida num progresso continuado. Porque eu me liguei que o tesão na vida está na busca da melhoria contínua, cara. Dessa melhoria contínua para as coisas que importam. Eu quero cada vez, por exemplo, eu quero mais amizades, quero mais boas experiências, quero curtir mais a minha mulher, quero ter incríveis lembranças com os meus filhos, quero que cada vez minha relação com eles melhore, progrida. Não tem aquela coisa, a relação que eu tenho com minha mulher é essa, quero manter essa pro resto da vida. Não, mas não. Quero que melhore, melhore, melhore. Por exemplo, eu olho meu casamento e a gente conversa muito, eu e a Fabi. Fala assim, cara, a gente tá 17 anos casado. Diálogo. E todo ano melhora, a gente fala. A gente tá mais cúmplice, a gente tá mais apaixonado, a gente tá mais conhece o outro, a gente tá mais antenado. Não significa que não tem problema, não tem desafio, tem. Tem alguns atritinhos, tem. Mas sabe aquela coisa, só melhora o meu relacionamento? Então, isso é a busca da excelência. Então, acho que viver com esse drive de, para as coisas que realmente importam, viver progredindo. Porque, como o Flávio diz, estabilidade não existe. Já que estabilidade não existe, vamos melhorar sempre. Quero ser um homem melhor, um pai melhor, um profissional mais competente, sabe? Um empresário mais robusto. Então, onde o Caio quer chegar? O Caio quer chegar, eu acredito que nessa perseguição total da excelência. Entende? Eu já fui aquele cara que eu já coloquei, mas eu não quero colocar uma linha de chegada para o Ironman. Entendeu? Em nenhum campo da minha vida. Aqui tá ótimo. Então, não. Isso aí já me pegou em vários campos. Já não me pega mais. Se você perguntar, Caio, como que você se imagina daqui 20 anos? Não tenho a menor ideia. Isso é uma coisa tão legal. Eu sei de coisas que eu não abro mão.
Eu não abro mão de estar perto da minha família, de estar com a minha mulher, de fazer algo que eu me sinta relevante, de usar as minhas competências para gerar valor para o mercado. Isso eu não abro mão. De cuidar da minha saúde. Bicho, eu não sei o que eu vou estar fazendo daqui 20 anos, mas com toda certeza eu vou estar fazendo atividade física, cara. Aham, Sabe? Tem sei. coisas que eu sei que eu não abro mão. Mas o que eu tô fazendo? Isso eu deixo pra caixinha de surpresa que é a vida. Isso me encanta pra caramba. Respeito, tem gente que tem a visão de futuro para 30 anos. Eu não tenho. E eu não me desespero em nada por isso. Eu acho até muito legal. E ao contrário, eu sei coisas que não importa se é daqui 70 anos, eu não abro mão. Sabe? Isso eu não abro mão. E essa tatuagem que tu tem no pulso, traduz ela pra gente aqui. Seja foda. Seja foda, meu filho literário, né? Meu primeiro livro foi onde me revelou como autor. Né? Seja foda, ele nasceu na minha vida num jeito muito peculiar. Sempre foi meu grito de guerra, né? Eu comecei a minha vida como vendedor. Fui recrutado como vendedor ainda muito jovem, tinha 20 anos de idade. E primeiro eu tive um super destaque como vendedor, depois eu comecei a montar times de vendas, eu tive um grande destaque como líder comercial e sempre foi meu grito de guerra com o meu time ali. Seja foda, vambora, mais uma semana, bater a meta e tal. Eu sempre fui esse cara, né? E Seja Foda sempre me acompanhou muito, sempre foi o meu DNA, né? Traduz um pouco a minha energia, assim, eu sou um cara mais enérgico e tal. E eu comecei a documentar a minha jornada, cara. Em 2012, quando apareceu as redes sociais, eu já era muito grande dentro do meu setor. Em 2011, eu já tinha ganho mais de $1 milhão em comissões, cara. Então eu já tinha mudado a minha vida, em 2011. E aí eu comecei a gravar vídeos na internet falando dos meus acertos, tropeços, o que deu certo, o que dava errado. E eu vi que tinha um monte de... As pessoas, principalmente as pessoas que trabalhavam próximo a mim, perguntavam, pô, como você se mantém motivado? Como que você faz isso? Como que você faz aquilo? Como que você mantém um time engajado? Eu vi que as perguntas eram sempre as mesmas. Aí eu comecei a gravar vídeos na internet para ajudar. Eu adoro ajudar. É até uma coisa, falam que todo superpoder é uma criptonita. Falam que todo superpoder é uma criptonita. Então, a contribuição é um poder do Caio. Assim, o Caio gosta de servir. Meu maior desafio foi ser bonzinho diferente de ser bobo. Então, sabe aquela dificuldade para falar não? Sabe aquela coisa, Caio, você tem 5 minutos? Bicho, a verdade é que eu ia falar, porra, não tem agora, tô num ultra flow. Tenho 5 minutos. Então, eu sempre tive desafio em falar não. E aí, eu comecei a gravar vídeos na internet, e aí os vídeos começaram a sair. Começaram a viralizar. Editoras na minha porta começaram a bater na minha porta. Cara, você já pensou em escrever um livro? Eu falei, cara, nunca pensei, mas com toda certeza ia chamar Seja Foda, né? Já era meu grito de guerra. E aí foi quando a editora Buzz me procurou, e eu falei porque... Quando eu falava do projeto do Seja Foda para algumas editoras, porque o Seja Foda foi o primeiro livro com uma palavra apimentada na capa. Depois de 6 meses veio a sutil arte de ligar o foda-se do Mark Manson, assim. Isso. E aí, um livraço, por sinal, muito, muito, muito bem vendido também. E aí as editoras falaram, pô, como é que a gente vai lançar um livro Seja Foda e tal? E aí a Buzz adorou, super inovadora, a gente lançou Seja Foda, explodiu. Deu 11 milhões de cópias. Ele vende todo santo dia, É uma loucura, cara. Uma loucura como a galera pegou um carinho pelo Seja Foda. E traduz toda a tua fala, né? Traduz toda essa Porque o essa Seja cultura. Foda, o Seja Foda é um convite contra a mediocridade, bicho. Sabe aquela coisa? Bicho, o lance não é ser o melhor do mundo. É fazer o seu melhor, bicho. Dentro da condição que tu tem, perseguindo excelência, que é o quê? Que é um alvo móvel. Então, sabe? Então, acho que um Seja Foda é um convite a isso. E esse é muito Caio. O Caio não quer ser o maior do mundo. Puta, eu quero fazer o meu melhor e seguir evoluindo. E olhar pra trás e falar assim, bicho, eu sou maior do que eu sou ontem. Eu tenho um relacionamento mais legal do que eu tenho ontem. Sabe? Eu trato meus filhos mais legal do que eu tratava ontem. Então, sabe? Sou um profissional mais competente do que ontem. E a coisa mais legal é quando você começa a perceber mudanças em você mesmo. Falam que quando a gente percebe mudança na gente mesmo é que o salto foi significativo. É isso aí. Quando a gente chega... Você já teve aquele caso quando alguém te olha assim, nossa, Fê, como você emagreceu? Você fala, amiga, você achou? Achei que você tá mais linda, coisa sua e tal. Agora, quando você chega, acorda, olha no espelho e fala assim, nossa, como emagreci. Porque você convive com você todo dia. Você se vê todo dia. Você se ouve todo dia. Então, é difícil a gente perceber mudança na gente mesmo. Quando a gente percebe, quando a gente fala assim, cara, como eu tô mais tolerante. É porque naquele momento tá foda. Como eu tô mais calma, cara. Como eu tô mais arrojado. Como que eu tô mais confiante.
Então, seja foda é um convite a essa percepção de progresso. Bicho, seja foda, evolui, cara. Você veio aqui pra isso, no final das contas. Então, é isso que eu acredito. Sensacional. E com tudo isso veio um movimento muito grande na área de vendas, né? Eu sei que uma das pessoas que te provocou aí nesse movimento foi o Flávio, né? Foi muito. Ecoa para mim ele falando, né, o quanto ele te puxou para esse movimento pelo teu DNA. Antes disso, quem te treina? Como assim? Aonde é a tua fonte de inspiração? Onde você se abastece? Quem é referência para ti? Puta, bicho. O Caio é uma mistura de tanta gente, assim, sabe? Como tu faz isso? Eu tô aqui, eu tô aprendendo com você. Sabe, eu aprendo do jeito que você fala, as coisas que você ouve, eu sou muito esponja. Eu acho que é por isso que eu me dou bem com todo mundo. Por exemplo, eu não tenho inimizade, cara. A minha esposa fala assim, uma coisa que eu não gosto de ninguém. Sabe? Porque eu acredito que todo mundo é melhor do que eu em alguma coisa. Todo mundo é melhor do que eu em alguma coisa. Meu grande tesão na vida é descobrir o que é. Por exemplo, tem a turma aqui que tá gravando, você é muito melhor do que eu em várias coisas, ela também. Essa cara, pô, o que você é? Pô, vamos trocar? Eu sei coisas que você não sabe, você sabe coisas que eu não sei. Vamos trocar, vamos crescer junto? Então, eu sou um cara muito esponja. Então, eu acabo, por exemplo, quando eu entro no ambiente, eu sou esponja mesmo. Eu aprendo em 15, 20 minutos, em meia hora. Eu sou um cara que eu adoro ouvir. Eu sou muito Zequinha. Por que você faz isso? Por quê? Porque eu gosto de ouvir. Eu adoro ouvir história. Então, o Caio é uma soma de, eu acho que todas as experiências que eu já tive. Sabe? Eu sou um cara que, quando eu sento com o cara do meu lado do avião, e principalmente se ele tem cabelo branco, bicho, eu vou ouvir ele, as experiências de vida, eu vou perguntar, eu adoro. Assim, As duas habilidades mestres, né? A pergunta e a escuta, né? eu pergunto e ouço. Falam que ouvir é escutar para entender. Olha que lindo, né? Quando as pessoas querendo fazer curso de oratória, as pessoas tinham que fazer curso de ouviratória. 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 Mas então, o Caio é a soma de tudo isso. Então, eu sou um cara que eu leio muito, eu sou um cara que eu aprendo com todo mundo, eu sou um cara que eu fico muito ligado, tipo, o que eu aprendi hoje? Tipo, o que eu aprendi hoje? Então, eu sou um cara muito esponja, aprendo muito com os meus amigos, que as pessoas estão à volta de mim, você falou muito do Flávio, meu sócio, o Joel, aprendo muito. Sou um cara que sigo muito as lições que Jesus nos ensinou, assim, sou um cara que leio muito, gosto. Que livro tu tá lendo? Eu tô lendo agora um livro mais técnico, assim, sabe? Um livro mais técnico chamado Negócio Fechado. Negócio Fechado. Negócio Fechado. É um livro mais técnico, mas aprendo muito com a minha mulher. Minha mulher meus filhos. Então eu sou um cara que muita gente tem essa figura do mentorzão, assim, sabe? Do mentorzão. E eu admiro muito. É muito legal você ter uma pessoa que foi aquela. Mas eu acho que seria injustiça da minha parte se você não dá a César o que é de César, entendeu? Eu tenho desde pessoas que, se eu fosse falar o nome, não tem a menor fama. Sabe? Pessoas que a maioria das pessoas me digam, mas é uma pessoa comum. Pra você ver como que às vezes nós somos o nosso maior recurso, entendeu? E amplia a visão das pessoas. Exato. Isso que você acaba de falar amplia muito a visão. Mas você tocou numa palavra técnica. E eu gostaria aqui, 3 fundamentos, 5. Qual é o fundamento do Vendes? Legal. Para a gente transformar os nossos resultados. Agora, rascunho total, mas para tirar do rascunho, né? Porque agora é para... Como esse cara, em 90 dias, fez o que ele fez em 1 ano? Como essa transformação toda dentro de uma filosofia, de uma metodologia, está impactando tantos negócios? Qual é o fundamento que a gente leva desse podcast? Foi muito legal, porque você falou que o Flávio tem muito mérito disso. Eu gravei um vídeo com o Flávio em 2016, na casa dele em Orlando, pro YouTube. Eu tinha uma série, assim que eu lancei o Seja Foda, que era Papo Foda. Eu comecei a entrevistar pessoas que performavam absurdamente bem em teu setor, desde grandes empresários, bilionários, comunicadores, esportistas. Eu fiz uma série, nossa, acho que foi uns 50 episódios. E o Flávio foi a primeira vez que eu gravei com o Flávio. E o Flávio sempre plantou essa semente, né? Porque é o meu DNA, né? A minha escola, eu falo que é a Street University. Minha escola é rua, né? Eu sou aquele cara que foi recrutado como vendedor, tinha 18 anos de idade, e durante 15 anos eu vivi loucamente vendas. Cheiro de ar-condicionado não, né? Não, imagina. Então, desde como liderar, treinar, recrutar, reter, engajar, sabe? Então, cada cantinho de um time de vendas, dentro da área de vendas, canais, e é o que eu sei fazer. É o que eu gosto. Com o João nas piscinas, né? Ele sabe cada
canto da piscina, sabe tudo. Foi o que ele fez a vida inteira e foi o que eu fiz a vida inteira. E o Flávio sempre falou assim, cara, você tem noção também da dor que é isso? Para a maioria das empresas e para as pessoas? Eu falei, cara, você acha? Puta, venda, eu acho que a galera acha que é tão patinho feio, né? Ninguém tem um sonho. Quando eu crescer, eu quero saber vender. As pessoas gostam da consequência que a habilidade da venda traz. Uhum. Mas você acha que as pessoas querem saber aprender a vender, né? Porque geralmente as pessoas têm até um estereótipo. Ah, geralmente uma mãe que arruma um emprego para um filho fala, cara, você tem emprego para meu filho? Pode ser qualquer coisa, até vendedor. Né? Então, o Flávio falou assim, você não tem noção do mercado endereçável. E ele começou a plantar no meu coração. Você plantar, cara, pensa em você entrar no setor de educação, posicionar no meio de tech, que vai se posicionar nessa dor de ajudar pessoas e empresas a venderem mais e melhor. Pensa nisso. Ele plantando ali, plantando ali, plantando ali, plantando ali. Em 2019 para 2020, a gente começa a fazer o MVP do Ventes. Em 2020 a gente lança. Primeiro o Ventes ele nasceu com um curso de vendas B2C, onde a gente ensina todos os fundamentos. Porque vendas, você falou assim, cara, de onde veio o DNA do Ventes? Vendas é uma combinação de 3 coisas. Fome, que é essa ambição, técnica e gestão das emoções. 3 coisas, cara. Se você tem ambição, tem técnica e tem gestão das emoções, comercialmente você vai ser um canhão comercialmente. Uma pessoa sem ambição, bicho, eu posso ensinar todos os fundamentos de vendas. Não vai. Uma pessoa com ambição técnica e sem a gestão das emoções, não vai. Não aguenta. Não aguenta, porque é um turbilhão emocional. A expectativa, ansiedade, receio, bateu a meta, não bateu a meta, aquela coisa, ai meu Deus, também não, ai meu Deus. E uma pessoa que também, só com a gestão das emoções, sem técnica, vendas não é uma pessoa falastrona, do bem, energética, simpaticão. As pessoas precisam entender que é, sabe, a abordagem, qualificação, follow-up, negociação, pós-venda, contorno de objeção. Tem técnica. Nadar não é pular e bater os braços. Correr não é você mexer as pernas rápido. Né? Tem técnica. Então, esses são os 3 fundamentos de um vendedor campeão. E a gente trouxe isso muito para o Ventes, nosso B2C. Ano passado a gente lançou nosso canal B2B, que é treinamentos corporativos. Hoje a gente atende grandes contas como a Cirela. Hoje a gente treina toda a força de vendas da Cirela São Paulo, Paraná e Porto Alegre, se não estou enganado. O Grupo Soma, a Gama, distribuidora farmacêutica gigante do sul do país, farmacêuticas, a galera do varejo. Fechamos agora contato com a Claro. Então, tanto empresas como pessoas, nosso objetivo é trazer educação para ensinar a vender mais e melhor. Porque não tem um lugar organizado. Então, a gente ficou no mercado endereçável gigante e o Flávio falou assim, cara, não, as pessoas precisam aprender a vender. Principalmente o movimento dos últimos 3 anos, as pessoas começaram a entender mais isso. Então, mas principalmente quem está ouvindo a gente, vendas é somatória desses 3 pontos. Você quer ser um campeão comercial, cara? É fome. Você tem que ter esse apetite por estar você está num ponto, todo mundo está num ponto A na vida. Independentemente de qual é o ponto A. Você está num ponto A. É que nem GPS. Quando você quer, primeiro quando você quer definir para onde você vai, o GPS você fala, onde você está? Aí fala, porra, eu tô aqui, legal. Partindo do que você está aqui, para onde você vai? Para lá. Então, você tem que ter esse desejo ardente de mudar de vida. Fê, eu acredito que ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Ninguém segura. Eu coloquei isso nos meus stories ontem, um vídeo que tu fez batendo no volante do carro. Esse vídeo viralizou absurdo, porque, sabe, foi aquela coisa que, você nunca vai conseguir fazer essa parada. Bicho, ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Essa pessoa só precisa de um instrumento. Essa pessoa só precisa de um veículo. Quando ela encontra o veículo no qual ela enxerga que ela pode sair do ponto A ao ponto B, um abraço, ela vai chegar, não importa o tempo que for. Então, por exemplo, Caio, você sempre teve convicção que você ia fazer Ironman com o pé nas costas. Eu não estou desmerecendo esporte, não. É porque eu sei que eu vou fazer. Agora, a minha dúvida é, pode ser que eu ia fazer em 3 anos, em 5. Então, eu vou dizer que ia demorar 10 horas e 20, 10 horas e 40, 11, 12, 13, mas eu vou chegar. Mas me entregue a técnica que eu faço o caminho. Exatamente. Então, por isso que eu sou um cara fã da palavra disciplina. Eu sou fã da disciplina, Fê, eu deposito minhas fichas nela. Eu também. Sabe aquela coisa? Sobrenome. Eu fui um cara que eu não... Acho que principalmente nesse ambiente online que a gente está agora aqui, o podcast e tal, eu não fui um cara que explodiu em um vídeo. Aquele cara que gravou um vídeo. E tudo bem a história, tem o meu amigo Rick Chester, que é incrível, né? Mas
Mal sabe as pessoas, acham que foi aquele vídeo. Toda a caminhada dele para aquele vídeo, né? Aquela coisa, todo mundo vê o palco, mas não vê o bastidor. Mas eu fui um cara que, bicho, a minha carreira foi marcada eu fui todo dia um pouquinho. O meu foi juros compostos. Eu conheço pessoas que foram muito mais rápido, cada um com a sua história, entendeu? Eu lembro quando eu conheci o Joel, um amigo nosso em comum. O primo rico, o Thiago Negro, me chamou para gravar um vídeo pro canal dele. Eu fui na casa do Thiago Negro. O Thiago Negro tinha acabado de abrir a conta dele no Instagram. Ele já era muito forte no YouTube. O Negro talvez tinha umas 100 mil pessoas no Instagram. Eu já tinha umas 300. E o Joel tinha acabado de abrir o Instagram dele com 1.000 pessoas. Pensa. E eu cheguei lá, o Joel com os livros dele. Caio, eu te acompanho, isso e aquilo, porra. E tal, e com Seja Pode, eu autografei. Eu falei, pô, que cara legal, cara. Eu trabalhava no Instituto do Neymar. E agora tô vindo pro setor de educação. Poxa, você é uma inspiração. Eu falei, pô, que cara maneiro, bicho. E o Joel veio que nem um tufão, assim, né? Então acho que cada um tem a sua velocidade. As pessoas têm que entender que você não tá disputando corrida com ninguém, cara. Você tá com pressa por quê? As pessoas com pressa, bicho. Paciência, disciplina e paciência. As pessoas têm paciência, não deixa o mundo te acelerar desse jeito, cara. Sabe, é uma coisa que eu falo, eu não permito que o mundo me acelere do jeito que ele quer me acelerar. O Pianges falou isso muito no meu podcast, sabe? Bicho, mata os teus mamutes. Vai lá, mata o mamute, volta pra casa. Cuidado pra você não se perder em querer matar 1.000 mamutes, porque de onde tá vindo esses 1.000 mamutes? Sabe, onde essa necessidade quer matar tanto mamute? Porra, um mamute segura a onda, bicho. E no segundo dia, tal, é aquela coisa, você pode conquistar, mas calma. Aquela coisa, respira, tá tudo bem. Quantas pessoas desistiram de projetos que estão dedicadas a 3 anos? Eu conheço pessoas que eles me param, cá, eu estava dedicado a um projeto ali, numa startup, há 1 ano, mas depois de 1 ano não foi. Eu falei, bicho, 1 ano. As pessoas com síndrome de miojo querem mudar a vida em 3 minutos, porra. Sabe? Então, acho que essa super aceleração da gente ter a gratificação instantânea, de apertar e disso, e rápido, e uma coisa, e aperta. Então, é uma coisa que as pessoas precisam entender que paciência é a arte de sofrer com alegria. Sensacional. Para fechar essa conversa incrível, que eu ficaria aqui horas e horas conversando contigo, que pergunta, olha só, eu não sei se alguém já te perguntou isso, tá? Que pergunta tu gostaria que te fizessem nesse momento, que traria o melhor de ti, que faria uma contribuição significativa, que levaria a tua palavra para o outro? Que pergunta tu gostaria que fosse feita para você hoje? E que, através dessa resposta, levaria algo muito especial para as pessoas. Eu quero que você formule uma pergunta para você mesmo, nesse momento, e que leva a mensagem que vai selar com chave de ouro esse podcast. Que pergunta Caio Carneiro faria para si mesmo, que leva uma verdade, que talvez pode ser conhecida pelas pessoas, ou algo que ele gostaria de levar nesse momento da tua vida. Com o que você está vivendo, com o que está te acontecendo, com tudo isso que você já experimentou, enxergou, te aconteceu, de bom, de desafiador. Vou respeitar que veio de cabeça, que veio Isso. na hora. Como é que eu posso te ajudar? Acho que essa seria a pergunta. Qual que seria a resposta? O quanto realmente você usa essa pergunta no seu dia a dia, entendeu? Para você mesmo. As pessoas estão ao seu lado até. Como eu posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? Eu abro minha caixinha de pergunta todo dia. Geralmente vem umas 5, 6 mil perguntas por dia. Muito raro alguém perguntar. Faça até lá a caixinha, faça uma pergunta. As pessoas, me ajuda nisso, como é que eu faço isso, como que eu faço isso, e isso, e eu, e pra mim, e pra agora, e eu. Muito raro eu ver uma pessoa assim, Caio, não, minha vez, como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Sabe? Então, eu acho que é principalmente como você pode me ajudar, eu acho que me ajuda a espalhar isso, entendeu? Acho que as pessoas precisam, bicho, geralmente o teu sonho mora no coração de uma outra pessoa. Entende? Então, se importa mais, de verdade, com a turma, bicho. Eu aprendi isso muito em vendas. Em vendas, se você verdadeiramente não se importa de entender o outro
entender qual que é o momento que tu tá, como que você pode ser um instrumento de contribuição para a vida daquela pessoa, porque vender é isso. Vender é uma troca voluntária em prol da outra pessoa resolver uma dor ou um desejo. E para você ser um cara campeão nisso, você tem que verdadeiramente se importar. Então, se importa com as pessoas. Né? Então, o como eu posso te ajudar? Tem gente que, sei lá, a última vez que falou isso de maneira genuína, nem lembra mais. Sabe como que eu posso te ajudar? Ou falou só por educação. Não, bicho, quando você chegou pra uma pessoa e fala assim, Paty, como que eu posso te ajudar, amiga? Entende? Então é mais pra gente não perder a sensibilidade que quando a gente valoriza mais o nosso eu é bem pago, assim, sabe? A gente sai muito recompensado por isso. Então, sei lá, hoje eu acho que essa resposta, né, o como eu posso te ajudar, significa o quanto você vem fazendo essa pergunta para as pessoas que estão à sua volta, entendeu? E essa é a grande frase aqui desse podcast de hoje. Como eu posso te ajudar? Espalhe essa frase. Vai lá no teu Instagram, abre uns stories, você que está acostumado ou não está acostumado a fazer isso, e coloca essa pergunta. Como eu posso te ajudar? Né? E vê quantas pessoas aí podem estar precisando de você e você pode ser contribuição na vida de tantas pessoas. Isso aí. Gratidão pelo teu tempo. Amei, hein? Gratidão, foi uma satisfação enorme, uma responsabilidade gigante conduzir uma pessoa que, com tanta maestria, conduz a sua vida, a sua família, os negócios, que eu tenho o privilégio de estar mais perto, né, com o First Class, que nessa jornada eu sirva sempre que você precisar, conte comigo, e que os teus desafios me ajudem a chegar no meu lapidar, porque quando eu olho para onde eu quero chegar, eu quero lapidar o que eu conquistei. Animal. E não quero perder o que eu construí. Então, é para isso que eu estou aqui, para ser contribuição através de tudo isso. E conte comigo. Muito, muito obrigada. É um privilégio, é um pódio, assim, sabe? Cada podcast é um pódio, né? De aprendizado, de troca, de realização e de provar que é possível. Não importa de onde você veio, o que importa é o que você faz com o que te aconteceu, com a tua jornada e a determinação para chegar lá. Nesse podcast de hoje, a gente traduziu o teu conhecimento em arte. E eu acredito que é arte que vende, como tu gosta. É isso aí. Então, nós estamos com uma artista aqui na sala e ela fez um mapa mental do podcast. Tu olhou para a TV, nós devia ter projetado aí, né? Tu é um cara que vende, né? Nós não projetamos aí. Mas a gente já vai te mostrar. Vou deixar um link aqui no vídeo, onde você estiver assistindo, vai ter um link com todos os insights. Estou curioso para ver. Desse podcast. Também vou deixar um livro digital meu, Decifre Sua Mente. Ai, que espetáculo. Destrave seus resultados como recompensa aí para quem tem que repensar mentalidade, performance, gestão de carreira, performance empreendedora, que é isso. Exato. Essa é a forma que eu posso ajudar as pessoas a transformarem a sua vida e os seus resultados. Então, muito obrigada. Vamos ver o teu mapa e depois está à disposição de todos. Obrigado. Muito obrigado. Beijo. Beijo. Adorei.